Donald Trump está de volta à presidência dos Estados Unidos. Com ele, retornam também as políticas polêmicas e de impacto global que marcaram seu primeiro mandato. Mas o que isso significa para o Brasil? Embora estejamos a milhares de quilômetros de distância, as decisões tomadas em Washington podem trazer consequências reais e imediatas para o nosso país, na economia, no meio ambiente, na política e até mesmo no dia a dia de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Imagine isso, milhares de brasileiros sendo deportados de uma só vez, indústrias nacionais enfrentando novas barreiras comerciais, a preservação da Amazônia perdendo apoio internacional. E o que dizer da pressão política? O governo Trump já demonstrou interesse em influenciar decisões do nosso Supremo Tribunal Federal. Esses são apenas alguns exemplos das medidas que podem afetar diretamente a nossa vida aqui no Brasil. E se você pensa que tudo isso é especulação, é importante lembrar, em seu primeiro mandato, Trump já impôs tarifas ao aço e alumínio brasileiros, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e adotou uma postura agressiva contra imigrantes ilegais. Agora, com sua volta à Casa Branca, ele promete dobrar a aposta. Neste vídeo, vamos explorar 5 medidas de Trump que podem ter efeitos diretos e até mesmo imediatos sobre o Brasil. Vamos falar da imigração, tarifas, meio ambiente, política e democracia. Fique comigo até o final para entender o que está em jogo e, o mais importante, como essas decisões podem impactar o seu futuro. Seja bem-vindo ao Jornalista Explica. Com o retorno de Donald Trump à presidência, uma de suas promessas mais contundentes é implementar a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. Ele anunciou a meta de deportar 1 milhão de imigrantes sem documento por ano, totalizando quase 40% da população estimada de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. E os brasileiros estão diretamente no radar dessa política. Atualmente, cerca de 38.700 brasileiros estão na lista prioritária da deportação, que soma mais de 1,5 milhão de pessoas de vários países. Esse número é 4 vezes maior do que o total de brasileiros deportados durante os 4 anos do governo Biden. Se essa medida for colocada em prática logo no primeiro ano de mandato, o Brasil enfrentará um fluxo massivo de retorno de cidadãos. Muitos desses imigrantes vivem nos Estados Unidos há anos, construíram famílias e desenvolveram vínculos econômicos e sociais que, ao serem interrompidos, criam uma situação delicada para ambos os países. O impacto dessa política pode ser devastador. No Brasil, o retorno de milhares de pessoas pode ter sobrecarga em serviços públicos, agravar o desemprego e intensificar a pressão sobre políticas sociais. Além disso, a redução no envio de remessas financeiras feitas por imigrantes nos Estados Unidos, que são uma fonte crucial de recursos para muitas famílias brasileiras, também terá um efeito direto na economia local. Trump justifica sua postura afirmando que imigrantes indocumentados representam uma ameaça à segurança nacional. Contudo, especialistas apontam que a deportação em massa pode aumentar tensões diplomáticas, além de violar direitos humanos. Como o Brasil responderá a esse desafio? Terá infraestrutura para lidar com esse fluxo de retorno? E qual será o impacto na relação entre os dois países? Essas são perguntas que ainda ganham relevância maior à medida que as políticas de Trump começam a ser implementadas. Sobre estas implementações, as tarifas comerciais serão novamente uma ferramenta estratégica para proteger os interesses dos Estados Unidos. Durante sua campanha, Trump afirmou que países como China, México e membros do BRICS, incluindo o Brasil, poderiam enfrentar sanções comerciais, especialmente se negociarem em moedas alternativas em relação ao dólar. Essas ameaças podem trazer consequências diretas para a economia brasileira, que já tem nos Estados Unidos seu segundo maior parceiro comercial. No primeiro mandato de Trump, o Brasil sofreu com tarifas sobre aço e alumínio, embora nunca tenha ultrapassado 25%. Agora, a ameaça se estende a outros setores estratégicos, como a indústria aeroespacial, automotiva e siderúrgica. Essas tarifas podem impactar significativamente os produtos manufaturados brasileiros, que representam 70% das exportações para os Estados Unidos. Além disso, Trump sinalizou que a valorização do dólar seria uma consequência aceitável de suas políticas protecionistas.
Essa valorização, porém, pode ser desastrosa para o Brasil, elevando os preços de produtos importados, pressionando a inflação e forçando o Banco Central a aumentar juros. Em um cenário de tarifas elevadas e real desvalorizado, o Brasil enfrenta riscos de desaceleração econômica. Por outro lado, o Brasil já se beneficiou no passado com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, assumindo um papel de destaque como fornecedor de soja, carne e milho para os chineses. A questão agora é se essa vantagem pode se repetir ou se os danos das tarifas compensarão os possíveis ganhos. Uma das medidas mais esperadas do novo governo Trump é a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, um pacto global que busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Durante seu primeiro mandato, Trump já havia tomado essa decisão sob o argumento de que o acordo era prejudicial à economia americana. Agora, o retorno dessa política pode trazer implicações profundas, especialmente para o Brasil. Como anfitrião da COP30, a conferência climática que será realizada em novembro, o Brasil terá de lidar com um cenário em que os Estados Unidos, um dos maiores emissores de carbono do mundo, provavelmente estarão ausentes ou completamente desalinhados com as metas climáticas globais. Essa postura enfraquece os esforços internacionais para pressionar países ricos a financiarem iniciativas ambientais em nações em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Outro ponto crucial é o Fundo da Amazônia, que recebeu um compromisso de $500 bilhão do governo Biden. Até o momento, apenas uma fração desse valor foi efetivamente entregue, e a continuidade do apoio financeiro está diretamente ameaçada pelo novo governo americano. Sem esses recursos, o Brasil pode enfrentar maiores dificuldades em proteger a Amazônia, além de ver sua imagem internacional ainda mais abalada. No entanto, nem tudo é negativo. Alguns especialistas veem potencial para colaboração em energia renovável, um setor onde o Brasil possui bastante experiência. Projetos envolvendo biocombustíveis e energia eólica, por exemplo, poderiam se beneficiar de parcerias econômicas mais diretas com os Estados Unidos, mesmo sob a administração de Trump. Além das questões econômicas e ambientais, o governo Trump promete influenciar áreas sensíveis da política global, incluindo o Brasil. Um exemplo claro disso é a pressão já exercida por aliados de Trump sobre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Durante seu mandato, Trump adotou uma postura agressiva contra o que considera restrições à liberdade de expressão, e figuras de seu círculo político como Elon Musk compartilham essa visão. Elon Musk, que agora desempenha um papel estratégico no novo governo como chefe de um departamento de eficiência governamental, já criticou abertamente o STF. A tensão aumentou quando sua rede social, X, o antigo Twitter, foi temporariamente suspensa no Brasil por decisão do STF. Essa ação foi interpretada por Musk e aliados como uma violação da liberdade de expressão, ecoando críticas que ganharam força entre republicanos no Congresso americano. O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos tem implicações que vão além de políticas econômicas ou ambientais. Ele também pode influenciar diretamente o equilíbrio democrático na América Latina. O Brasil, em especial, é um exemplo de como a postura de Trump pode reforçar tendências já observadas na política nacional. Durante seu primeiro mandato, Trump cultivou uma relação próxima com Jair Bolsonaro, expressando apoio explícito ao ex-presidente brasileiro e defendendo posições. Essa proximidade ideológica inspirou Bolsonaro em vários aspectos, incluindo sua postura de questionar resultados eleitorais e promover discursos polarizantes. Com Trump de volta ao poder, é provável que essa influência ressurja, alimentando divisões políticas no Brasil. Analistas apontam que o comportamento de Trump, ao não aceitar a derrota para Biden em 2020, abriu precedentes perigosos para líderes globais que buscam deslegitimizar processos democráticos. No Brasil, isso foi evidente nos episódios de tensão envolvendo acusações infundadas de fraude nas eleições de 2022 e na tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, que resultaram em acusações formais contra Bolsonaro. Além disso, Trump demonstrou pouca disposição para intervir em escaladas autoritárias na região, diferentemente do governo Biden, que se posicionou firmemente contra qualquer ameaça à democracia latino-americana.
As políticas de Donald Trump, mesmo sendo implementadas a milhares de quilômetros de distância, têm um impacto direto e imediato sobre o Brasil. Desde a deportação de milhares de brasileiros dos Estados Unidos até as ameaças de tarifas que podem enfraquecer setores estratégicos da nossa economia. As decisões do novo governo americano colocam o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional. Além disso, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e a pressão sobre instituições brasileiras como o STF destacam o peso que a liderança de Trump pode exercer sobre o nosso país. No entanto, nem tudo é negativo. O Brasil pode encontrar oportunidades em áreas como energia renovável e expandir sua presença no comércio global, especialmente se souber se posicionar estrategicamente em relação a países como a China, no contexto de uma possível nova guerra comercial. E agora eu pergunto para você: como é que o Brasil deveria se preparar para os efeitos dessas políticas? Deixe sua opinião nos comentários e participe desse debate. Se você gostou do conteúdo, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para ajudar mais pessoas a entenderem como as decisões de Trump podem moldar o futuro do Brasil. E vamos juntos desvendar esse cenário.